anos e meio, um pouquinho mais. Desde quando eu entrei no escritório, eu já trabalhei na área previdenciária, sempre segui nessa área, desde tudo que eu ingressei na advocacia, no caso. E sempre auxiliei o Dr. David na área judicial, os benefícios previdenciários, mais focados nos casos das aposentadorias mesmo. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de uma revisão que pode ser muito benéfica ao segurado, tá? Essa tese é chamada de revisão da vida toda, tese da vida toda, e ela acontece por o seguinte motivo. Em 1999, ocorreu a Lei 9.876, que foi a reforma da Previdência na época. Essa reforma da Previdência, ela alterou a fórmula de cálculo do valor do benefício. Então, ela criou duas regras, a regra geral e a regra de transição. A regra geral era para aqueles que iriam se vincular ao regime geral da Previdência Social após a data dessa legislação, né? A regra geral seria que ia ser utilizado para o cálculo do valor do benefício todos os salários de contribuição da pessoa a partir do ingresso dela, descontando os 20 menores salários. Mas, para quem já tinha trabalhado, já tinha contribuições com o INSS, iam ser contabilizados apenas os salários após o Plano Real, que foi em 7 de 1994, igual o cálculo que o Dr. David fez ali. Acontece que, muitas vezes, o segurado tinha contribuições muito altas antes desse período. Então, ficou meio injusto pelo fato dessas contribuições não contabilizarem para o cálculo da RMI da pessoa. Então, foi ingressado com esse pedido de revisão. Ele sequer aconteceu na via administrativa, então o INSS não analisa e ele não concede esse benefício, essa revisão, no caso. Ela vai direto para a fase judicial. No caso, ela serve para tentar aumentar o salário de benefício do segurado. E essa tese pode ser aplicada para os benefícios concedidos entre novembro de 1999, que foi quando surgiu essa nova legislação, e até novembro de 2019, que foi quando a gente teve a nova alteração da Previdência. Um caso prático que a gente tem no escritório, por exemplo, a gente tem um cliente que a gente ingressou com um pedido em 2019 de aposentadoria. Não incluindo os salários anteriores a 7 de 94, a RMI dele ficaria no salário mínimo. E incluindo esses valores, ela aumenta para... Na época, o salário mínimo era R$ 998, e com essa revisão, ele vai para lá para R$ 1.700. Então, é uma diferença enorme para o salário de benefício do nosso cliente, e a gente tem que tentar fazer com que ele receba o melhor benefício. Então, no momento que a gente foi fazer o pedido de aposentadoria judicialmente, a gente já incluiu essa tese, porque ela aumenta muito o valor do benefício. Acontece que a gente tem um pequeno probleminha nesse caso. Porque, como a revisão da vida toda ainda não está pacificada, tinham muitas decisões, tanto benéficas quanto maléficas, que não reconheciam direito à revisão do benefício. Então, o que aconteceu? Como tinha várias decisões divergentes entre si, e não era justo que uma pessoa que entrasse num tribunal ganhasse e a outra não, o STJ entendeu o caso como um recurso repetitivo. Como tinham vários casos, eles precisavam unificar e uniformizar a decisão. Nesse caso, em junho de 2019, se eu não me engano, 2020, perdão, foi julgado pelo STJ. E foi um julgamento favorável. Eles entenderam que cabia ao INSS conceder à pessoa o melhor benefício. Como ela tinha contribuições anteriores, não seria justo que ela conseguisse se aposentar só com um valor muito baixo, sendo que ela tinha contribuições muito mais altas antes. O julgamento foi favorável. Acontece que o INSS ingressou com um recurso extraordinário, tentando revisar essa decisão. O recurso foi aceito lá no STF e teve um novo julgamento. Esse novo julgamento novamente foi favorável. Por 6 votos a 5, a revisão da vida toda foi favorável e, tecnicamente, era para dar tudo certo, se não fosse o caso do, ministro Alexandre de Moraes realizar o pedido de vistas nos autos. Ele queria analisar um pouco mais o processo, analisar um pouco mais o caso, entender um pouco mais o que seria essa revisão. Porque a principal discussão que teria era, ok, que ela iria ajudar o segurado, ia fazer com que aumentasse o valor do benefício, mas os cofres públicos teriam uma demanda absurda, e eles não iam conseguir suprir isso. Então, ele pediu um tempinho a mais para poder analisar o caso, esse tempinho passou, ele analisou e foi voto favorável ao caso da revisão da vida toda. Quando chegou pertinho do final da votação, o que aconteceu? Foi pedido destaque, novamente. Então, de novo, o processo ficou suspenso, não tem nenhuma decisão sobre isso ainda, porque eles querem agora fazer que a votação seja presencial. Antigamente foi virtual, e eles querem fazer com que seja tudo presencial agora. Então, tudo vai ser votado de novo. Todo mundo vai ter que reaver o seu voto, né? Pode ser que isso mude, pode ser que isso não mude. Além disso, a gente teve no meio do caminho um ministro que se aposentou.
Então, também teve uma enorme discussão para verificar se esse voto dele ia continuar sendo válido ou não. Foi decidido recentemente que esse voto vai ser válido, mas ainda, infelizmente, todos os outros têm que refazer sua votação e verificar se vai continuar sendo favorável essa revisão ou não. Então, todos os nossos processos do escritório, inclusive esse caso que eu citei, estão suspensos, aguardando esse julgamento que está há anos esperando, mas a gente espera que continue sendo favorável, que nossos casos consigam ir para frente. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei, David. Olha só, qual que é a metodologia que tu tens adotado nos processos para os casos em que a pessoa ainda está buscando a aposentadoria? Porque tu falou que está esse imbróglio ali, não se sabe o que vai acontecer. Nos casos que a gente está pedindo a concessão inicial de aposentadoria, você já está incluindo esse pedido ou não? Então, no caso, depende muito de uma coisa chamada valor da causa, né? Então, existem casos que a pessoa já tem um benefício um pouco mais alto, então eu consigo pedir só a aposentadoria e não incluir essa tese junto. Mas o caso desse nosso cliente que eu citei, não teria como fechar esse valor da causa, então a gente precisou incluir esse cálculo, porque aumentava quase R$1.000 no benefício dele, então a gente precisava desse valor para conseguir protocolar o processo. Então, o que a gente faz? A gente tenta, pelo menos com o juiz, pedir para que seja analisado todo o processo, para depois que o processo fique suspenso, aguardando esse julgamento. Nem sempre a gente consegue, mas a gente continua tentando, para tentar fazer com que o processo, pelo menos, siga o mais rapidamente possível, para depois ele ser suspenso e a gente aguardar finalmente essa votação. Entendi. Obrigado.